Senhoras, senhores, nosso público à distância, bom dia. A paz de Jesus esteja em nossos corações. Pedido que Ele recomenda em toda a sua existência, que nós oferecêssemos a paz dEle e que também a recebêssemos. Então, o hábito de dizer a paz de Jesus deve estar em nossos corações para facilitar desta maneira a comunicação que temos uns para com os outros, para aprendermos a viver em comunhão, porque Jesus veio ensinar este amor, esta partilha, esta fraternidade, e ensinar o homem a olhar o seu próximo como um irmão, como um amigo. O seu povo, os seus ascendentes daquela época, não tinham este hábito de olhar aquele que era amigo, aquele que estava próximo, aquele que fazia de acordo com os seus ensinamentos, com suas leis. Eles amavam, eles tinham a amizade. Mas qualquer pessoa que estivesse fora do seu convívio, fora da sua lei, fora dos seus ensinos, eles tinham quase que um pânico, quase que uma fobia. Eles eram conhecidos por esse reduto, por ser separados. E Jesus vem abrir esse leque, dizendo que nós não podemos observar o argueiro no olho do nosso irmão, quando no nosso próprio tem uma trave. E é lógico que a trave, essa explicação que nós vamos dar é espiritual, é uma cegueira com relação aos nossos defeitos, com relação aos nossos vícios, com relação principalmente à crítica e à maledicência. Porque estas são duas ferramentas que nós utilizamos muito e com muito peso em nossas mãos. Nós sempre olhamos o outro com crítica, nós sempre depreciamos o esforço do outro em favor de nós mesmos e também gostamos de falar mal da outra pessoa, principalmente se aquela pessoa não faz aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. E a nossa mão é pesada, principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa célula familiar, dentro daqueles da nossa parentela, aqueles com laços consanguíneos e também com os nossos amigos. Temos a tendência de criar inimizades por causa disto. É difícil uma pessoa dizer que não tem um adversário, que não tem um inimigo, que não gosta de uma pessoa ou que não gosta da outra pessoa. E sempre nós temos a desculpa de que é a pessoa que não é simpática conosco. Imagina, nós até nos esforçamos, eu já fiz de tudo para agradá-la, mas esse de tudo para agradá-lo é da nossa maneira, é dentro do nosso ponto de vista, é da forma como nós entendemos e temos pouca maleabilidade de tentar entender o que o outro está expressando para nós. Tem um ditado indiano que eu gosto muito, que diz que nós estamos na jornada da vida em fila indiana, um atrás do outro, e que nós carregamos uma bolsa de duas laterais, uma parte fica na frente e a outra parte fica nas costas, que nós colocamos na frente todas as nossas virtudes,
todas as nossas qualidades, tudo aquilo que nós gostamos ou que nós achamos que temos, mesmo quando não temos, nós colocamos na frente. E atrás de nós colocamos os nossos defeitos, porque assim fica longe das nossas vistas. Acontece que, como nós estamos atrás de outra pessoa, nós vamos ver os defeitos da outra pessoa. Então, nós olhamos para nós e falamos: nossa, como que eu sou bom, como que eu sou justo, como que eu sou caridoso, como que eu sou virtuoso, quanta humildade eu tenho, quanta paciência, quanta tolerância eu tenho. E olhamos para o outro e falamos: nossa, como que ele tem defeitos, como que ele tem um mau caráter, como que ele é crítico, como que ele é isso, como ele é aquilo. Então nós tendemos a ver o defeito do outro, criticar o outro, mas não vemos os nossos defeitos. Neste evangelho, nessa passagem, quando Jesus está explicando sobre o argueiro, ele diz para termos indulgência para com o outro, porque nós esperamos indulgência. E o quarto princípio da lei moral nos diz que o mal que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Mas acontece que nós não colocamos este princípio em prática. Nós não queremos receber nenhum mal, mas temos a tendência. E às vezes nós não percebemos que estamos criando esse malefício em torno de nós. Nós não entendemos porque a gente diz assim: puxa vida, mas eu sou tão amigável, eu sou tão gentil, eu sou tão caridoso, como assim eu estou criando a maledicência em torno de mim? Mas é a maneira como nós falamos com o outro, é a maneira como nós julgamos o outro, é a maneira como nós pesamos o outro. E Jesus nos esclarece que a maneira como nós pesamos o outro, nós seremos pesados. E é lógico que quando alguém nos critica, nós ficamos magoados, ficamos feridos, ficamos tristes. Poxa vida, essa tristeza que nós sentimos, nós temos que pensar se o outro também nos sente. Porque se nós temos um coração que se melindra, nós temos que pensar que o outro também tem um coração que se melindra. Este é o evangelho da misericórdia. E a misericórdia quer dizer isto: o coração que se debruça sobre a dor do outro. Miséria de miserabilidade, de dor, de aflições, e córdia de cardíaco, de coração. O coração que se compadece da dor do outro. Nós nos compadecemos muito com a nossa dor, nós somos bastante vitimistas. Ai, é porque eu estou com dor de cabeça, é porque eu estou irritado, é por causa de... Nós justificamos os nossos erros, mas temos dificuldades de compreender, de perdoar o erro do outro. E também quando nós vamos levar essa mensagem para o outro, quando nós vamos dizer para ele, o nosso filho, o nosso pai, a nossa esposa, o nosso marido, quando nós vamos conversar, nós sempre conversamos acidamente. E eu costumo dizer que o elemento feminino ainda carrega uma outra característica, porque ele tem uma dificuldade imensa de esquecer. O homem esquece com facilidade. Ele esquece data de aniversário, ele esquece a data do casamento, ele esquece o aniversário do filho, ele esquece, passa em branco na cabeça dele. E na cabeça feminina, não. E quando vai cobrar isso, cobra acidamente, mas ele é o seu companheiro, é aquela pessoa que você diz que o ama, é aquela pessoa que quando vai dormir você diz boa noite, bom descanso, durma com os anjos, eu te amo. E daí depois na hora de cobrar é ácido, é irritado, é gritando.
E nós esquecemos disso. Agora, se nós conseguirmos ter essa atitude agressiva com aquela pessoa que nós falamos que amamos, que Deus tenha misericórdia de nós com as pessoas que nós não amamos, porque deve ser mais complexo ainda. Então, nós precisamos ter essa misericórdia, assim, esse carinho, essa gentileza, conversar com educação, ensinar os nossos pequenos. Ai, o meu filho é muito rebelde, meu filho é muito respondão, meu filho é muito agressivo. Eles estão copiando os nossos atos. Devemos prestar atenção de como que nós estamos. Então, quando nós julgamos com muito peso o nosso irmão, ele também vai nos julgar com muito peso. E nós pedimos para Deus esquecer as nossas ofensas, esquecer os nossos erros. Nós também devemos esquecer o erro do nosso próximo. Jesus faz uma referência bastante interessante quanto a isso. Se nós temos dificuldade de amar aquela pessoa que nós estamos olhando, que nós convivemos com ela, nós teremos muito mais dificuldade de amar aqueles que nós não vemos, aqueles que nós não temos diante dos nossos olhos. Nem todas as pessoas têm vidências. A vidência, aliás, é uma mediunidade bastante rara. Na maioria das vezes, nós somos cegos mesmo. Nós enxergamos mal e delineadamente o encarnado na nossa frente. E não muito além disto. Então, não se espere para a maneira como eu vou tratar aquele que eu vejo, é a maneira como eu vou entender aquele que eu não vejo. Ai, a minha vida é bastante perturbada, eu tenho um monte de influências espirituais, toda hora tem um processo delicado, eu vou na casa espírita, eu tomo passe, parece que melhora uma semana e depois não melhora mais. Nós tínhamos um companheiro, ele já desencarnou, o seu Armando, ele dava aula no primeiro ano. E no primeiro ano, ele dava as seguintes explicações, que nós não podíamos ser um prato de doce de leite a descoberto, porque um doce de leite ele é muito atrativo para as moscas, extremamente atrativo pelo cheiro do leite. Então, se você coloca um prato de leite, de doce de leite a descoberto, dali a pouco ele está repleto de mosca. E aí, se a gente vai lá e faz assim, as moscas vão embora. Mas se você não cobrir o prato de doce, elas voltarão. Aliás, se a mosca tocou o prato de doce, você precisa descartar esse doce, não serve mais para o consumo. E se nós formos um prato de doce a descoberto, nós estaremos sempre com uma influência negativa em torno de nós, porque Pedro esclarece, ou Paulo, não me lembro qual dos dois agora, que nós estamos sempre cercados por uma multidão de testemunhas. E essas testemunhas são de acordo com os nossos atos. Se eu tenho um ato de amor e bondade, a testemunha em torno de mim são os amigos espirituais. Mas se eu tenho um ato de crueldade, se eu tenho um ato de agressividade, se eu estou o tempo todo irritado, se eu me transformo dentro do volante, estou linda, maravilhoso, a hora que eu pego um carro eu viro um monstro. Tinha um desenho na nossa época de criança com o Pateta. Quem leu o Walt Disney lembra disso. Ele era generoso, amava as flores, estava sempre ali, acudia os filhos e tal. Mas quando ele pegava o carro, ele virava um monstro. E às vezes nós fazemos isso também. E às vezes nós substituímos o nosso xingo mental por ócio obsidiado ou qualquer coisa parecida, o filho daquela. Não são as palavras, não são as palavras.
Nós podemos dizer para uma pessoa, eu te amo, e a outra pessoa ter um impacto de morte. É a intenção, é como que nós falamos, como que nós fazemos, é a nossa atitude. Então, a indulgência é sempre, em primeiríssimo lugar, corrigir em nós as nossas falhas. E nós as temos muitas, porque se não a tivéssemos, não estaríamos encarnados. Nós estaríamos num mundo feliz, talvez no seio eterno de Deus, nos mundos celestes, como Jesus explicou, nas outras moradas. Se nós estamos numa morada de expiações e provas, nós não estamos aqui para corrigir o outro, como nós achamos. Nós estamos aqui para se autocorrigir. O outro a gente orienta. Aí é que muda muito a figura, porque nós não queremos orientar o outro, nós queremos corrigir o outro. A gente se autocorrige, nós nos autocorrigimos, nós nos autoaprendemos, nós adquirimos o conhecimento, nós adquirimos as virtudes. O outro, o nosso próximo, nós orientamos, nós mostramos o caminho. Nós falamos para a pessoa, olha, quando eu era irritado, quando eu brigava por tudo, quando eu implicava com tudo, eu sofria essa e esta consequência. Aprendi que pela virtude, pela paciência, pelo amor, pelo carinho, pelo perdão, eu tenho uma vida melhor. Você não deseja uma vida melhor? Você não deseja se modificar? E isto em privado. Isto em privado. Rede social não serve. Ela é um escândalo. Lembrando outro ensino de Jesus, é necessário que venha o escândalo, mas ai quem o traga. Damos indiretas. Damos indiretas. Nós não falamos para a pessoa, mas falamos na rede social, mas escrevemos na rede de fofoca. Nós temos que tomar cuidado com as ferramentas que nos caem à mão. E também temos que tomar cuidado com as inspirações que nos vêm. Porque no ato contínuo de que eu preciso educar o outro, eu posso estar excedendo, exacerbando. E a educação é para cada um de nós. O homem segundo as suas obras. Nós nos corrigimos primeiro. Nós acertamos o nosso passo. Primeiro a gente tira a escama, a trave no nosso olho. E depois nós somos indulgentes com o pequeno argueiro no olho do nosso irmão. Quando nós começarmos a agirmos desta maneira, nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais correta, menos corrupta, menos violenta, menos necessitados. Cada um construindo o seu jardim do Éden, cada um construindo o seu futuro, cada um buscando os ensinos de Jesus para levar a paz e dar a paz ao irmão. Lição bem apropriada para o dia de hoje. Pessá, Páscoa, passagem, ressurreição e vida. Que nós possamos aproveitar esse dia em especial para fazermos aquilo que Agostinho nos recomenda, uma revisão dos nossos atos e ações e corrigir aquelas que está errada em nós, para que o próximo diante de nós possa viver mais, melhor e feliz, com a paz que ele ofereceu. Que a paz de Jesus esteja em seus corações e esteja em nossos corações. E que os amigos espirituais nos abençoem
nos clareie as ideias todos os dias, nos inspire para que possamos, assim, sermos os melhores amigos de Jesus, levando o seu amor onde quer que estejamos.